Não, eu fiz o primeiro programa do Dia das Mães e o programa do Dia dos Pais, entretenimento, mas você vê que tem muito do meu papel de entrevistadora também, né? O papel que eu desenvolvi a vida inteira como jornalista. Então, para mim, foi maravilhoso fazer com toda essa leveza do entretenimento, com a graça, né? Um tema gostoso, que é falar de mães, falar de pais. E poder fazer comerciais, né? A gente teve ali que jornalista não pode fazer. Exatamente. A gente teve ali uma oportunidade. Não pode. Não pode. A gente teve uma oportunidade ali que juntou o melhor dos dois mundos para mim. Eu poder mostrar esse meu lado de entrevistadora e, ao mesmo tempo, estar ali com uma permissão, vamos dizer assim, de fazer humor, de brincar. As pessoas Mais que solta. me conheciam antes só no jornal, tem muita gente que depois falava comigo, nossa, Carla, mas você era tão séria, você estava sempre tão séria. Eu falei, gente, eu tô dando um monte de notícia séria, eu não posso ficar rindo, mas aqui eu tô com o Carlos Alberto, com os filhos, a gente rindo, num ambiente solto, Eles muito me gozando gostoso. muito, viu? Muita gozação em cima de mim, porque ela fez uma pergunta que quebrou. Qual delas? Que você falou várias. Como é que como é que eu via cada filho? Nossa, você comprometeu ele, cara. Não, você não pode Até imaginar. Hoje, o Maurício, que assiste a gente, fala disso. Foi engraçado mesmo, foi engraçado. Foi, porque eu falei, Ele é o... Como é que é? O mimado. Ele é o mimado. Não, cada um com uma característica e os outros caindo em Ele cima, me né? cobra isso até hoje. É mesmo. Aqui chegou mimado. Olha que situação que eu trouxe, meu Deus do céu. Mas foi muito gostoso. Mas você tinha que ir para o SBT, poxa. Me considero já no SBT. Mas, assim, eu acho que é uma tendência, né, da televisão hoje, essa questão de você trabalhar por obra e tudo, mas é claro que eu tenho, né, saudade daquele dia a dia, daquele movimento, aquela coisa do programa que a gente pensa junto, que a gente faz todos os dias, né? Eu vejo, assim, por exemplo, uma pessoa como Ana Maria Braga, essa pessoa admirável, maravilhosa, que está lá há anos com o mesmo pique de quando começou, sabe? Então, tudo isso são coisas assim que a gente tem que parar para pensar. A gente, há quantos anos ela todos os dias acorda 5 da manhã para fazer um programa e sempre da mesma maneira maravilhosa, né? Isso tudo incansável. Eu acho que nos renova, né? Nos traz essa... A Globo tem os jornais 4 horas da manhã. Começa agora umas 4, é verdade. 4 horas. Acho que é Hora 1, né? Hora 1. Hora 1, Eu nunca acordei para ver. Deve ser um desvio. Não, nem eu. Eu já acordei. É aquilo, a gente sabe que existe, que ele está lá. Mas, enfim, mas é uma percepção também de que as pessoas cada vez estão acordando mais cedo, né? Com essa vida maluca da gente. Carla, quem é que escolhe? Quem é que faz a escalação? Não sei. Você vai... Porque, mas no caso, quando você trabalhava lá... Imagine você... Né? Não é isso que eu ia perguntar? Quando ela trabalhava lá... Acho que é a direção, Jornal né? Hoje, SPTV, Jornal da Manhã... Eu acho que é a direção, é isso? Acho que é a direção que escolhe e deve convidar a pessoa, enfim, né? Quando me convidaram para fazer o Bom Dia São Paulo também, eu fiquei muito assustada, né? Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? E fiz 3 anos de Bom Dia São Paulo e foi maravilhoso. Engraçado como a gente, às vezes, pensa que a gente não é capaz, né? Mas eu não tenho medo de desafio, não. Que falar, assim, para mim, é para fazer não sei o que. Ok, vamos lá, vamos embora. Eu vou fazer, vou fazer o melhor. O meu melhor vai estar à sua disposição. Espero que seja suficiente. Tem alguma pergunta? Deve ter muitas, né? Tem da Priscila Gerês. Por favor, saber da Carla, qual foi a matéria mais difícil que você fez e a mais fácil? Fácil, acho que não tem nenhuma. Matérias, olha, quando eu comecei, eu realmente passei muita dificuldade. Eu cheguei até a pensar em desistir, porque eu comecei no Rio de Janeiro, na Manchete, como repórter, né? Eu já tinha sido até apresentadora antes, mas aí era realmente bem diferente. Eu fiz um programa na TVE, na TV Educativa, do Rio de Janeiro, que era um programa que eu gravava, era semanal e tudo. Então, aquele lado ali foi bastante tranquilo. Quando eu realmente fui ser repórter, eu entrei na Manchete e eu fazia o horário, começando a trabalhar às 7 da noite. Eu ia até 1, 2 da manhã. E no Rio de Janeiro, aquele horário
era bem complicado. Eu pegava, assim, operação policial, tiroteio, assassinato. E uma vez, assim, eu estava começando ainda e eu fui fazer uma matéria de um assassinato na Barra da Tijuca, em que uma moça, coitada, foi morta porque os bandidos levaram o carro dela e jogaram o corpo dela na areia, na praia. E eu cheguei lá para fazer a matéria. Menina, quando eu olhei aquilo, eu falei, não quero, tô sofrendo demais, eu não aguento isso, eu não aguento. E aí eu fui para casa disposta a largar a profissão, pedir demissão, porque eu só pegava coisa ruim. Aquele horário realmente era muito difícil, muito complicado. E aí eu falei isso com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu não vou aguentar. Eu vi aquela moça jovem ali, assim, sabe? Fiquei pensando, puxa, podia ser uma pessoa que eu conhecia, da minha idade. E aí a minha mãe falou uma coisa que até hoje eu levo muito assim em consideração no meu trabalho. Ela falou assim, minha filha, você conhece gente que lide mais com o sofrimento humano do que um médico? O médico, ele precisa tratar as pessoas de uma forma humana, ele precisa ter compaixão, mas ele não pode absorver aquilo como uma esponja, porque ele acaba com a vida dele, a vida da família dele, dos filhos, da mulher, aquilo vai ser um desastre. E, no entanto, o bom médico é aquele que você sabe que ele está junto, você sabe que ele tem humanidade, mas, ao mesmo tempo, ele não se deixa abater. Então, você precisa aprender a agir como um médico. Olha. Estar junto das pessoas, tratá-las da forma mais humana possível, mas você não pode desanimar, porque o seu trabalho é tão importante para essas pessoas como o do médico. Hoje nós falamos sobre isso. Que lindo. Coincidência, não é? Porque ela tem, no bom sentido, dupla personalidade. Calma, fala mesmo que vão cortar e falar que eu sou doida. Não. Ela é bipolar. Não, eu pelo falei amor de Deus. no bom sentido. Então Ela explica. é médica e é mulher. Ou seja, ela é mãe e esposa. Sim. São duas pessoas completamente diferentes. É. Hoje, no almoço, hoje é aniversário, parabéns do Pro meu meu filho, enteado Felipe. querido lá. Ai, que delícia. Parabéns, 20 anos. parabéns. Que E bom. a gente estava comentando sobre isso, que ela é aquela mãe italiana que Eu sou mesmo. joga a panela. É. E como médica, ela é irritantemente calma. Eu tenho isso. O Carlos Roberto, quando vai trabalhar, que tá lá na praça, ele fala, eu entro e esqueço dos problemas, e às vezes ele tá, meio ruinzinho em casa e tal, uma pressãozinha. Quando chega lá, acabou tudo, ele não sente mais nada. Eu, no meu consultório, ou no pronto-socorro, ou no hospital, eu também sou assim. Parece que eu acho que o profissional, na verdade, né, não precisa ser médico e, né, apresentador. Eu acho que a gente tem que entrar no nosso profissionalismo e fazer aquilo, você incorporar aquilo, né? E o que a sua mãe falou é verdade. A gente tem que olhar aquilo com compaixão, dar o melhor de si para aquele problema, só que não absorver para nós, porque a gente já tem os nossos. Mas isso eu pelo menos, eu aprendi com o tempo. Quando eu lembro do meu primeiro plantão, lembro do meu primeiro paciente que não foi meu, mas que acabou falecendo em um plantão, e realmente aquilo mexeu muito comigo, né? Mas com o tempo você vai criando uma casca, não de ficar assim Insensível. Não é isso. Não é isso. Exatamente. É você saber que aquilo ali existe, que é a vida, né? Mas que você tem que passar por cima daquilo e continuar fazendo o seu dom. Porque tem gente que precisa do seu dom. Né? Exatamente, eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu trabalhei muito nesse sentido, né? Eu preciso buscar ser essa pessoa, eu preciso fazer com que a minha voz ajude a mudar a vida de alguém. Eu tenho um dom e muito também do meu estudo, do meu esforço e da minha, né, do desenvolvimento da minha capacidade, mas eu preciso ter um motivo, eu preciso de uma motivação. Eu sempre trabalhei em todos os lugares pensando isso, falando, enquanto eu tiver motivação, enquanto isso me mover, sabe? Enquanto eu sentir que eu estou sendo importante, que isso está cumprindo a minha missão aqui na Terra, eu fico. A hora que eu não conseguir enxergar mais sentido no que eu estou fazendo, eu saio.
Eu sempre trabalhei com isso na minha cabeça. A partir do momento que eu acho que eu não estou mais cumprindo a missão que eu vim cumprir aqui na Terra e que eu tenho bem clara na minha cabeça, eu preciso, sabe, ter essa... E isso é o que me move. E isso eu acho que é o que... um pouco do discurso de ontem, né? Depois da eleição do Lula, em que ele diz que ele não se sente velho, porque ele continua tendo uma motivação, uma juventude que vem do que ele se propôs a fazer. Eu me identifiquei muito ali naquele momento com a minha forma de ver a minha profissão. Né? Em determinados momentos, eu sempre digo assim, o repórter, ele muitas vezes ele está junto das pessoas no pior momento da vida delas. Então você precisa enxergar o que está envolvido ali, sabe? Você não pode, e isso é uma coisa que eu falei daquele filtro de depuração, né? Não só da credibilidade, mas eu acho também da ética, da seriedade na abordagem com as pessoas. Você não pode usar aquela pessoa para os seus fins. Ela é que está precisando, naquele momento, reconhecer em você um aliado. Então, você precisa trazer, muitas vezes, pessoas que estão no pior momento da vida delas e trazer isso para melhorar de alguma forma a sociedade que colocou essa pessoa nessa situação. É verdade. Sabe? E isso é uma motivação para mim, como jornalista e como repórter. Muito eu bom. espero ter conseguido mais vitórias nesse sentido do que derrotas, porque muitas vezes não depende de você. Muitas vezes não está ao meu alcance ajudar, mas eu tento sempre deixar isso bem claro, sabe? Essa pessoa é muito mais importante do que eu. Eu não estou aqui porque eu quero ganhar um prêmio em cima do sofrimento dessa pessoa. Eu estou aqui porque eu realmente quero que essa situação que hoje envolve e traz tanto sofrimento para essa pessoa não se repita, sabe? E isso eu acho que a gente precisa sempre deixar muito claro, inclusive, como eu falei, para essas pessoas mais jovens que estão chegando, sabe? Nós não usamos pessoas. Nós temos que estar a serviço dessas pessoas. Porque às vezes vai dar uma notícia da pessoa que faleceu, de um artista, né, de uma pessoa importante. Esse ano me mataram 2 vezes. Então. Isso é lamentável, né? Na fazenda. Tem uma coisa que a gente aprende, né, em todos os manuais de redação, por isso que eu falo, hoje é muito difícil, porque hoje não tem mais manuais de redação. As pessoas não se questionam mais, né? Ninguém sabe se aquilo vai causar sofrimento para uma pessoa. Não existe furo em notícia de morte, gente. Pelo amor de Deus. Não existe, eu dei antes. Não existe isso. Noção, né? Então, assim, vamos ter responsabilidade, sabe? Vamos esperar uma comunicação da família, esperar uma comunicação já confirmada, checar. Não existe furo em notícia de morte. O que adianta? Eu dei primeiro que morreu fulano. Sim, mas pelo amor de Deus, você deu sem confirmação, pode ser como a gente chama, uma barriga, né? Uma notícia falsa. E olha o sofrimento, olha a sua interferência indevida na vida de uma pessoa. Conforto, Imagina meu filho numa fazenda que fica 4 horas. Uma estrada horrível. Sem sinal de internet, né? Sem sinal de internet, entra, sai. O desespero desse cara até chegar a mim. É lamentável, é lamentável. É a responsabilidade do jornalismo.